Bom dia, votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje pretendemos trazer o ABC do direito, algumas nuances que eu considero básicas para o domínio do direito e também para facilitar a interpretação das normas jurídicas. Primeiro, começamos com o conceito de direito. Porque fala-se muito direito, mas o que é isto de direito? Segundo o conceito que eu busquei, direito é uma ciência que visa a ordenação da vida social segundo a justiça. Ou seja, o direito, a par das outras ciências, também constitui uma ciência, mas distinta das outras. A particularidade do direito é a ciência a visão dessa ciência do direito é organizar, ordenar, trazer elementos de coordenação da vida social segundo a justiça. Ou seja, o objeto principal do direito é a justiça. O estudo que a ciência do direito se dedica é a justiça. Justiça significa atribuir o mérito, atribuir a personalidade, reconhecer e valorizar o que é de cada um segundo o direito natural. Será justiça quando eu reconheço a minha obrigação perante o terceiro. É justiça quando o terceiro valoriza o meu direito diante dele. Ou seja, entre os dois direitos, cada um respeitar o direito do outro, isso é justiça. E se eu ferir o direito deste terceiro, então tenho a obrigação de reparar esse direito, a obrigação de corrigir esse direito, de repor esse direito. Então, o fato de eu repor esse direito, estou a responder ao objeto do estudo de direito como ciência, que é a justiça. Então, temos esta função primordial do direito, que é ordenar a vida social segundo a justiça. E a justiça será o reconhecimento do direito de cada indivíduo. E se uma pessoa lesar, ferir, transgredir ou criar prejuízos no direito do outro, tem a obrigação moral e legal de corrigir esse direito, de repor esse direito. Então, o fato de repor esse direito estará a fazer justiça. E também o direito, pelo tema do ABC do direito, deve ser entendido sobre dois sentidos. Isso nós aprendemos no primeiro ano da Faculdade de Direito, na cadeira do estudo de direito. Pode ser na cadeira do estudo de direito, aliás, cadeira de introdução ao estudo de direito, ou na cadeira de teoria geral do direito civil, depende da formação temática das faculdades. Então, o direito também é entendido sobre dois sentidos, que são sentido objetivo e sentido subjetivo. Então, será no sentido objetivo de direito o conjunto de normas jurídicas emanadas pelo Estado. Quando a gente diz Estado, estamos a referir o órgão que tem a competência de criar leis,
que é a Assembleia da República. O outro órgão que tem competência também de criar e propor leis, que é o governo. Então, é Estado, essas entidades que têm esse poder de criar e propor as leis. Então, será direito objetivo o conjunto das normas jurídicas que constituem ou emanada pelo Estado. Então, o conjunto das diversas normas jurídicas faz parte do direito objetivo. Por exemplo, temos Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei do Trabalho, temos o Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, temos a Lei 14/2011, de agosto, temos a Lei 7/2014, de 28 de fevereiro. Então, todas as leis, todas as normas. Então, este conjunto dessas normas jurídicas faz parte do direito objetivo. Enquanto que será direito subjetivo, porque temos que o direito subdivide-se em direito objetivo e direito subjetivo. Então, será direito subjetivo a faculdade atribuída ao sujeito de querer ou não agir em face da violação da norma jurídica. Ou seja, direito subjetivo é aquele que é atribuído a mim, que tenho o poder e a vontade de querer agir quando alguém ferir o meu direito. Se eu quiser, vou agir. Se eu não quiser, não é de agir. E por isso disse que é direito subjetivo, porque tem a ver com a própria pessoa. A pessoa do direito, que sou eu. Então, se, por exemplo, alguém me insultar, estará a cometer um crime contra mim, que em função do insulto pode ser o crime de injúria ou de difamação. Por exemplo, se a pessoa dizer que eu sou macaco, está me difamar. Então, se a pessoa dizer que eu sou burro, está me injuriar. Então, em face disto, eu posso querer agir. Agir significa eu processar essa pessoa. Então, esta faculdade, esta vontade que eu tenho de a pessoa ter me injuriado ou ter me difamado e eu querer processar, é chamado de direito subjetivo. Ou também outro exemplo, alguém está a me dever um certo valor e não quer me pagar. E eu querendo, posso lhe cobrar, quer por via pacífica, ligando para ele, mandando mensagem a ele, ou metendo um processo ao tribunal. Então, estas opções que eu tenho, estas vontades que eu tenho, que a lei reconhece, então chama-se direito subjetivo. Enquanto que direito objetivo é a norma jurídica que existe. Por exemplo, se você deve, na matéria de cumprimento das obrigações, por exemplo, o artigo 672, cumprimento das obrigações, o devedor cumpre a obrigação quando, aliás, o devedor cumpre a obrigação quando presta na íntegra o valor em dívida. Então, significa que a norma jurídica deixa lá que você só se livra da dívida quando pagar. Mas também tem a questão da obrigação de pagar coercivamente. Por exemplo, quando estiver em mora, o 804 do Código Civil. Está em mora quando o devedor constitui-se em mora quando é interpelado, quer judicial ou judicialmente, e não cumpre a obrigação. Então, esta norma jurídica está lá. Agora, como é de fazer concretizar? Como é de concretizar? Desculpe pela expressão, fazer concretizar. É de concretizar esta norma, é metendo um processo. Por exemplo, já vamos para o Código de Processo Civil. Ação executiva, se tem um título executivo. Uma declaração. Então, o fato de eu querer usar a ação executiva, que é o artigo 45 do CPC, 45 e 46, conjugado com o número 3 do artigo 4, também do CPC. Esse já é a subjetividade que eu tenho de meter um processo contra ele. Porque ele violou numa jurídica que já está lá no Código Civil, que tem a ver com o cumprimento
das obrigações. Então, é assim como funciona o ABC do direito. E também importa trazer um outro entendimento sobre duas teorias, que é a teoria da vontade e a teoria de interesse. E por isso nós chamamos do ABC do direito. Então, a teoria da vontade, segundo Saving Whitshed, que é o jurisconsulto alemão, traduz-se no direito subjetivo, porque essas duas teorias é a subdivisão do direito subjetivo. O direito subjetivo divide-se em duas teorias, a teoria da vontade e a teoria de interesse. Então, se a teoria da vontade, segundo o que nós dissemos antes, quando eu, em face da violação do meu direito, que é a norma jurídica já constituída, e eu poder agir recorrendo com os meios legais, que são meios processuais, e as instâncias competentes, que é o caso do tribunal, se for uma ação civil, e se for criminal, posso recorrer à polícia ou ao Ministério Público para dar procedimento criminal a esta infração. Esta é a teoria da vontade. E, por sua vez, também encontramos a teoria de interesse, que é eu recorrendo a essas instâncias, por exemplo, se for no âmbito criminal, a polícia e o Ministério Público, para proteger o meu interesse. Qual é o meu interesse? É o direito violado. Primeiro, a teoria da vontade é eu me dirigir às instâncias competentes em face da violação da norma. E a teoria de interesse é, quando eu me dirigir a essas instâncias, eu terei um interesse, terei um pedido. O que eu pressuponho obter com este processo já é interesse. Se for um processo civil, por exemplo, eu meto uma ação declarativa no tribunal, o fato de eu submeter a ação no tribunal, estou a responder à teoria de vontade, segundo a subdivisão do direito subjetivo. Mas, nesta ação, eu terei um pedido. E este pedido vai se traduzir numa vantagem, quer patrimonial ou moral a mim. E essa vantagem constituirá a teoria de interesse para mim, que é obter, pode ser um dinheiro, uma indenização em dinheiro, ou uma reparação moral para alegrar a minha consciência de que fulano de X violou meu direito, mas ele foi condenado e está a pagar pela violação do meu direito. E eu não tenho nenhuma vantagem. Então, é assim como funciona o ABC do direito. Mas o exercício desse direito responde ao conceito que é uma ciência que visa a ordenação da vida social segundo a justiça. Se eu tenho um interesse pela teoria da subjetividade, é porque a pessoa violou uma norma jurídica, violou um direito. E este interesse vai responder à justiça, que é para pôr a balança em função da violação, e não assim, para estar assim. Então, espero terem gostado desse ABC do direito. Não se esqueça de sugerir tema, partilhar, se inscrever e colocarem like. Obrigado. Bom início da semana laboral, bom domingo, bom culto a todos. Que Deus nos abençoe. Amém.